Olá, irmãos e amigos. Como eu havia dito antes, quando estava me aproximando da conclusão dessa série de reflexões sobre o livro dos Salmos, havia dito que em seguida nós daríamos início a uma nova etapa com novos desafios. E chegou agora o dia. É claro que foram muitos dias de várias reflexões. Só para lembrar, eu fiz uma série de postagens sobre o livro de Provérbios, nos seus 915 versículos, onde alguns foram aglutinados, totalizando 736 reflexões diárias e constantes, ininterruptas, 736 dias postando reflexões com base nos provérbios do livro de Salomão. Em seguida eu dei uma série de estudos, na verdade foram 3, sobre a história dos batistas, sobre os princípios batistas e declaração doutrinária dos batistas. Foi uma série voltada para a congregação da Pio da Barra, que eu lidero aqui em Duque de Caxias. Logo em seguida, no início da pandemia, eu comecei essa série de meditações no livro dos Salmos. Foram todos os 150 salmos apresentados de segunda a sábado, excetuando as quartas-feiras, que também apresentei uma série de estudos, carta aos Efésios para o nosso tempo, meditando na carta de Paulo aos Efésios, totalizando 14 estudos, 14 semanas. E agora então um novo desafio. E qual é esse desafio? Nós vamos ter uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Talvez alguém esteja se perguntando: Apocalipse, pastor? Por que Apocalipse? Bom, Apocalipse, meus queridos, é um dos 66 livros da Bíblia. Na ordem que eles foram colocados, Apocalipse é o último deles. E porque ele compõe o cânon do Novo Testamento, como os demais livros, então esse livro é importante para todos nós. Esse livro apresenta uma série de mensagens que têm o seu peso, seu valor e relevância, principalmente no mundo em que estamos vivendo. Alguns cristãos e pessoas que não são de nenhuma igreja, algumas delas preferem não ler Apocalipse, porque elas têm medo, têm pavor, ficam assustadas. Já ouvi falar de alguém que disse assim: pastor, eu nem durmo quando eu leio Apocalipse. Eu me lembro da história de uma professora da escola dominical. Não sei qual era a faixa etária das crianças, mas ela perguntou: crianças, qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Cada uma de vocês gosta. E então uma disse: professor, eu gosto dos Salmos, porque são canções. Uma outra criança disse: professor, eu gosto de Provérbios, sabedoria. E outros disseram: eu gosto de João, porque fala de Jesus, etc, etc. Até que um coleguinha daquelas crianças disse: professora, eu gosto de Apocalipse. Quando aquela criança disse Apocalipse, todos ficaram surpresos, incluindo a professora. E ela disse: mas por quê? E ele disse na sua inocência: porque eu gosto de terror, professora. Eu li o Apocalipse porque eu gosto de terror. Então, na visão daquela criança, aquele menino, Apocalipse é um livro de terror. E é claro que a criança não tem toda uma compreensão. Por isso que a gente até ri quando uma criança fala assim. Mas há adultos, homens e mulheres, que não leem Apocalipse porque têm medo, porque consideram um livro de terror, com mensagens fortes, com mensagens terríveis, com uma linguagem de difícil compreensão. Bom, meu querido, minha querida, quer dizer para você que Apocalipse não é um livro de terror. Apocalipse é a mensagem de Deus para você, para mim, para todos nós. Mas antes de nós darmos início ao estudo nesse livro tão importante, há algumas observações a serem feitas. Primeiro, quem escreveu? Apocalipse foi escrita, ou esse livro foi escrito por João, apóstolo de Jesus. No início do ministério terreno de Jesus, alguns dizem que João era um dos mais novos apóstolos de Jesus. Tinha como irmão Tiago, e ele e Tiago faziam parte desse quarteto de pescadores liderados por Pedro, seguido pelo irmão de Pedro, André. Então, João foi apóstolo de Jesus, além do evangelho que leva o seu nome, escreveu 3 cartas, primeira, segunda e terceira cartas de João,
e o último livro da Bíblia, Apocalipse. Então João escreveu 5 livros. É interessante como o Evangelho de João, segundo alguns, foi o último livro a ser escrito por João. Mas voltando para Apocalipse, alguns dizem que João escreveu esse livro no ano 95 depois de Cristo, ou seja, aproximando-se do final do século I depois de Cristo. Mas outro detalhe interessante para a gente entender essa literatura, o estilo literário do livro de Apocalipse, João foi líder da igreja em Éfeso. Paulo, segundo alguns, foi o primeiro pastor daquela igreja, porque ele deu início nas suas viagens missionárias à evangelização dos Efésios, e daquele grupo de convertidos deu-se início à igreja de Jesus naquela cidade. Paulo deixa muito claro isso na carta que ele escreveu aos moradores cristãos daquela cidade. Bem, João foi um dos seus líderes e acho que foi um pastor por muito tempo. E talvez em função da sua liderança, João teve uma projeção tanto para os judeus como para os gentios. Éfeso era uma cidade gentílica, fazia parte da Ásia Menor. Então João escreveu esse livro dentro de um contexto que é muito importante ser compreendido. Havia uma grande perseguição na época em que João escreveu esse livro. O imperador romano, segundo alguns, foi depois do imperador Dionísio que João escreveu esse livro. Então João foi até vítima dessas perseguições, uma vez que ele foi tirado de Éfeso, teve que ser retirado da liderança daquela igreja e foi exilado na ilha de Patmos, que era um lugar para onde o Império Romano enviava seus detratores, aqueles que eram considerados como perigosos para a vida em sociedade. João foi levado para lá. E naquela ilha de Patmos, nós não sabemos por quanto tempo ele ali ficou exilado, mas em um dado momento do seu exílio, João teve as revelações que estão registradas no livro de Apocalipse. Ele as registrou e depois as publicou. E é interessante como João estava vivendo com as demais igrejas e cristãos da época uma grande perseguição. Esse livro foi escrito com vários objetivos, dentre eles encorajar, fortalecer e dar esperança aos leitores, usando uma linguagem, digamos, codificada, uma linguagem que, a princípio, numa leitura superficial, alguns não entenderiam o valor, o significado e o sentido das mensagens do texto apocalíptico. É claro que também, comparando o livro de Apocalipse com as outras literaturas da época, havia chamadas literaturas apocalípticas. Eram livros escritos que abordavam sobre temas futuros, a parousia, a segunda vinda de Jesus, o juízo final, etc, etc. Então, a literatura apocalíptica era conhecida da época. Outros livros foram escritos, porém, Apocalipse faz parte do cânon, ou seja, os livros sagrados do Novo Testamento, como os demais do Velho Testamento 39, Novo Testamento 27. A igreja cristã fez uma série de pesquisas e então, segundo os estudiosos, eles creram que Apocalipse foi escrito por João e que era uma revelação da parte de Deus, uma escritura inspirada pelo Espírito Santo para falar para todos. Aí vem uma outra pergunta: como estudar Apocalipse? Como entender Apocalipse? Por ser uma literatura apocalíptica, existem algumas coisas muito interessantes. A linguagem, precisamos entender que nem tudo que ali é colocado no texto deve ser entendido como uma declaração literária, ou seja, literalmente o que está escrito é o que de fato está acontecendo ou vai acontecer. É preciso que a gente entenda o significado das expressões, porque naquela época já existia o entendimento de que certas palavras, certas declarações não deveriam ser entendidas de forma literal, mas entender o simbolismo que estava por trás daquela palavra. Fique imaginando
tanto o imperador como os seus auxiliares, como os cidadãos daquela época, não cristãos, lendo Apocalipse, talvez dizendo: é uma bobagem, não tem sentido, deixa eles lerem, não vamos proibir a leitura porque tem muita fantasia. Mas os cristãos que entendiam e que estavam sujeitos à direção do Espírito Santo sabiam o impacto, o valor desse livro para aquela época. Mas aí vem uma outra questão também interessante, é que ainda sobre a interpretação do texto, o livro de Apocalipse, de forma muito particular, diferentemente dos demais livros da Bíblia, esse livro tem uma forma de comunicar, de colocar a sua mensagem de modo muito interessante. Alguns dizem que Apocalipse não deve ser entendido como um livro que segue uma cronologia dos fatos do início ao final. Alguns entendem que, na verdade, há uma sobreposição, melhor dizendo, da narrativa. É como se o mesmo fenômeno, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos fossem colocados em camadas, em situações diferentes, se sobrepondo um ao outro, mas abordando o mesmo tema. Essa é uma maneira muito interessante. Outra coisa que devemos levar em consideração é que, e essa é a razão que dá título a essa série de estudos. Essa série de estudos tem como título o seguinte: Apocalipse, mensagem de Jesus, ontem, hoje e passado, presente e futuro. Vou corrigir então o título. O título dessa série de estudos será Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Isso mesmo. Por que eu coloquei esse título? Porque o texto de Apocalipse tanto tem uma abordagem para aquele momento em que os leitores receberam a cópia desse material em suas mãos. Para aquela época, João falou algumas coisas. Mas como livro bíblico, como mensagem de Deus, esse livro tem o seu peso para nós hoje. É passado, é presente sim, para você e para mim em pleno século XXI, em plena pandemia, de violência, perseguição, contrariedade, palavras que muitas vezes atacam a palavra de Deus, a igreja de Jesus, os cristãos de forma geral. Então é para o nosso tempo, para o seu, para o meu, para o nosso tempo. Mas também esse livro de Apocalipse tem a ver com o futuro. Um futuro a curto, a médio e longo prazos. Um futuro que tem o seu fim já estabelecido no próprio livro. Eu me recordo da palavra do pastor Billy Graham, um dos maiores pregadores dos séculos 20 e 21. Billy Graham disse algo muito interessante sobre a Bíblia. Eu li a Bíblia até o final. Vai terminar tudo bem. De fato, o livro de Apocalipse é um livro que mostra Jesus como centro. Assim como os demais livros da Bíblia, toda a Bíblia, de fato, tem como tema Jesus o centro. Ele é o Senhor absoluto da história. Ele é o Redentor, o Salvador. Ele tem a história do mundo em suas mãos e ele conduz a história de cada um de nós. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. E então, no devido momento, o Senhor agirá para fazer cumprir as suas promessas ditas nas suas palavras. Pois bem, realmente o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Não é para assustar, não é para apavorar, não é para causar um clima de medo onde os cristãos ou aqueles que lerem ficarem acuados, amedrontados ou que fiquem tão apavorados vendo o mal em tudo, assustado com todas as coisas que estão acontecendo. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse de uma forma diferente, como alguns poderiam imaginar, porque o livro tem 22 capítulos. Nós não faremos um estudo sequencial do primeiro ao último capítulo, até porque não haveria, digamos, um tempo suficiente para essa abordagem, já que são diversos os temas presentes no livro. Em função dessa complexidade, nós não vamos também
nos propor a um aprofundamento dos temas que geram acaloradas discussões, onde existem divergências, onde há diferentes interpretações e posicionamentos contraditórios. Nós vamos estudar apresentando aquilo que eu entendo ser como temas principais do livro. Primeiramente, vamos falar sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus no livro de Apocalipse? Depois vamos falar sobre as 7 cartas que estão na sequência dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Quem é Jesus? Capítulo 1. Depois vamos falar sobre os 7 selos, incluindo aí os 4 cavaleiros. Depois vamos falar sobre as 7 trombetas e as 7 taças. E depois vamos também fazer um pequeno mergulho, digamos assim, sobre esse trio maligno e satânico, o dragão, o anticristo e o falso profeta. E depois vamos nos aprofundar sobre o juízo final, o julgamento final e a segunda vinda de Jesus e o seu estabelecimento do reino neste mundo para a glória do seu santo nome. Então nós temos aí um conteúdo que vai nos levar a um bom tempo só checando essas questões, digamos, mais conhecidas. Nós não vamos entrar nas divergências, como eu falei. Nós não vamos ficar nos aprofundando nas linhas de pensamento que existem, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, atribulacionista, pré-milenista, pós-milenista, amilenista, os 144 mil. Nós não vamos nos deter nessas questões e discussões sem fim. Vamos então trabalhar essas questões, mas tendo como uma ideia que eu gosto muito, a visão de um quadro completo. Nós queremos olhar para Apocalipse como a mensagem de Deus para nós, para o nosso tempo, sim, olhando para o passado, tendo uma perspectiva do futuro, mas para o nosso presente. Então esse é o nosso desafio nessa trilha que começamos hoje. E para início então do nosso estudo, Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Vamos então hoje, para efeito didático, mas também de relevância, de entendimento, o texto de Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3, que tem a ver com a introdução ao livro. Diz assim, Apocalipse 1, versos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Só por essa introdução, nós já temos uma ideia muito maravilhosa do que trata o livro, qual é o seu objetivo. O livro já dá sentido, já explica o significado do próprio nome. Apocalipse, para você, para mim, para todos nós, não é uma palavra da língua portuguesa. Apocalipse é uma palavra grega. Então, se você fala Apocalipse, você já está falando grego. Porque Apocalipse significa revelação. E é exatamente o verso primeiro que diz assim, revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus fez a revelação. Jesus tomou conhecimento das coisas futuras, mas de como, diz o texto, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O verso primeiro, nessa primeira parte, então está dizendo que o livro é a revelação que Jesus recebeu do Pai e para que fosse transmitida aos seus servos, uma vez que em breve as coisas vão acontecer, ou falar sobre as coisas futuras.
A palavra revelação, portanto, é tornar conhecida. Antigamente, hoje não, no mundo digital de hoje, da alta tecnologia, você tira uma foto, você faz uma filmagem e você já vê logo o que vai acontecer. Foto, então, é instantânea. Mas houve uma época, talvez os mais novos não se lembrem, mas houve uma época em que se usava o filme, pegava-se a câmera, a máquina fotográfica, colocava-se um filme, tirava-se as fotos e havia aquela expectativa. O que será revelado? Como foi tirada essa foto? Então o filme era colocado num laboratório com produtos químicos, com câmera escura, com luz vermelha. Então era revelado aquela foto, aquela filmagem ou aquela fotografia era exposta. Então quando chegava na loja, a gente podia buscar as fotos reveladas, a gente ficava encantado. Por quê? A gente ia conhecer o que estava desconhecido. Então revelar é trazer, é tornar conhecido o que está oculto. O próprio Jesus, sob a direção de Deus, então veio a João para apresentar a João e este, por sua vez, a todos os cristãos as coisas futuras. Então o livro de Apocalipse não é uma invenção humana. O livro de Apocalipse não saiu da cabeça de João e uma vez exilado, sem nada para fazer, como nós numa pandemia, isolados, distantes, em quarentena, e a gente ficava inventando coisas para passar o tempo. Não, Apocalipse foi escrito sob a direção de Jesus. O próprio Deus apresentou a Jesus. E talvez alguns estejam se questionando, mas por que Deus revelou a Jesus? Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus. Mas como filho esteve sujeito ao Pai. Por isso que quando ele falou a respeito da sua segunda vinda, disse, nem os anjos, nem o próprio Filho do Homem, que falando dele, nem o próprio Filho, mas o Pai é que tem conhecimento. Então Jesus aqui nos dá o exemplo de sujeição e submissão a Deus. Então Deus revelou a Jesus o que iria acontecer, o que vai acontecer. Então Jesus ciente, conhecedor desses acontecimentos futuros, então apresenta a João. Aí o verso, na parte B do versículo 1 diz assim, de Apocalipse capítulo 1, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Ou seja, Deus falou com Jesus, Jesus falou com um anjo, e este anjo, amando de Jesus, então comunica a João as coisas que ainda estão por acontecer. E o verso 2 é muito interessante, falando de João. Esse João que recebeu do anjo, que por sua vez recebeu de Jesus, que recebeu de Deus, esse João que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então Apocalipse não é palavra de João, e nem palavras de anjos, é palavra de Deus com o testemunho do Senhor Jesus. Meu querido, o que está escrito aqui nos 22 capítulos de Apocalipse, como todos os demais livros da Bíblia, é a palavra do Senhor dando testemunho do próprio Senhor Jesus. E o verso 3, então, o texto conclui com esse reforço dessa afirmação que João fez. Diz assim, o verso 3 de Apocalipse 1, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Você será feliz. Eu serei feliz, nós seremos felizes por conhecermos as coisas que estão para acontecer. Claro que para os leitores daquela época, as coisas estavam ali já acontecendo, a perseguição, as dificuldades, o risco de prisão e de morte de muitos cristãos. Então o livro de Apocalipse teve o seu valor para aquela época, mas tem o seu valor para hoje. Então, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Não se omita, não se isole, não se afaste da palavra de Deus. Ainda que você não entenda tudo, leia, porque há alguém chamado Espírito Santo que vai estar do seu lado para lhe dar entendimento e compreensão do que está realmente revelado. Leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Mas ele completa,
no verso 3 de Apocalipse capítulo 1. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O livro, portanto, é uma profecia. O que é profetizar? O profeta do Velho Testamento tinha uma atitude. O profeta do Velho Testamento falava do passado para alertar sobre o presente na vida dos seus ouvintes. Mas, por outro lado, o profeta também falava sobre o futuro, para que os seus ouvintes, naquele presente, também tomassem decisões. Então, o profeta era aquele que falava tanto do passado quanto do futuro sobre o presente. O profeta, então, ele faz essa ponte entre o passado e os seus ouvintes, alertando-os: olha, Deus assim falou, Deus fez, então preste atenção. Ou essa ponte sobre o presente dos seus ouvintes e o futuro. Olha, vai acontecer, então prepare-se para esse dia, busque a Deus. Então Apocalipse é isso, porque diz no final: felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Leia a palavra de Deus, leia Apocalipse e guarde em seu coração realmente o que está revelado. Como diz lá o livro de Salmo 119, versículo 11: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que está escrito é revelação do que vai acontecer. Deus é tão maravilhoso, Deus é esse Pai de amor que realmente, por graça, bondade e misericórdia, mandou que essa mensagem fosse transmitida aos seus servos naquela época, como em nossa época e época futura, sobre o que vai acontecer, para que tomemos atitudes certas, para que façamos decisões sábias, a fim de que estejamos preparados para as coisas futuras, porque, como diz o texto, o tempo está próximo. Estejamos preparados. Hoje damos início a esse caminho do livro de Apocalipse. Que você e eu sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, para nós nos aprofundarmos e estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus. Que Deus te abençoe, a você e a toda a sua família, hoje para todo sempre, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.